Shalom! Neste vídeo nós vamos estudar sobre os pronomes demonstrativos e os pronomes relativos. Ambos aparecem com muita frequência no texto hebraico. Os pronomes demonstrativos são este, esta, esse, essa, estes, estas, esses, essas, ou aquele e aquela, e mostram objetos próximos. São eles o Z, masculino, Zot, o pronome demonstrativo feminino, e ele é o pronome demonstrativo no plural, indica plural. Os pronomes demonstrativos, eles podem ser predicativos. Quando que é predicativo? Quando o pronome vem antes do substantivo. Observação, mesmo quando o substantivo tiver artigo, o artigo definido, o pronome não terá. E o atributivo? O pronome vem depois do substantivo. Repare que o predicativo, o pronome vem antes, o atributivo vem depois do substantivo. Nesse caso, quando o substantivo tiver artigo, o pronome também terá. É o contrário do predicativo. Aqui, mesmo quando o substantivo tiver artigo, o pronome não terá. O atributivo terá. Tem que atentar bastante para isso, né? Dar bastante atenção para isso aí, para não fazer confusão na hora da interpretação. Como funciona na prática? Eu tenho aqui Habait, que é a casa, é o substantivo casa, vem acompanhado com um artigo definido, que significa a casa, e eu quero colocar aqui um pronome demonstrativo, para demonstrar a casa. O que é que eu faço? Eu pego aqui, ó, Ze Habait, e vai ser esta é a casa. Repara que é predicativo, por quê? Porque só o substantivo está com artigo, o pronome não, e o pronome vem antes do substantivo. Não esquecendo que o hebraico é da direita para a esquerda, então o que vem antes está aqui na frente. Como o substantivo tem artigo e o pronome não tem artigo, então o verbo é, que é o verbo ser, estar, ele é obrigatoriamente inserido na frase. No caso fica, esta é a casa. Vejamos agora um atributivo. O atributivo nós temos aqui. Nós temos o substantivo, ó, Hameler, que é o rei, a palavra Meler é rei. Aqui nós temos o artigo definido, que é o rei, mais o patá e o dagesh na consoante anterior, então é o rei. Eu vou colocar um pronome demonstrativo para mostrar qual é o rei. Então eu tenho aqui agora, ó, Hameler Hazé. Por que ele é atributivo? Porque agora o pronome ele vem depois do substantivo. Nós temos aqui Meler, que é o substantivo, e agora o pronome vem depois. Nesse caso, ó, o substantivo tem o artigo e o pronome também terá o artigo. Repara que aqui ele não tem, vem antes. Aqui ele tem e vem depois. Neste caso, o verbo não entra. Quando o artigo aparece tanto no substantivo quanto no pronome, então é este rei. Não é este é o rei. Se tivesse aqui, ó, por exemplo, ó, Ze Hameler, então seria este é o rei. Porém não está. Então nós entendemos dessa forma, os dois com artigo, este é rei. Outro caso de predicativo, Rayon. Rayon é Ion é dia, e Rayon, que é o artigo aqui, o rei, patá, e o dagesh na consoante anterior,
É o dia. O dia. Eu vou colocar aqui o artigo então. Ze Hayom. Ze Hayom vai ficar como? Este é o dia. Por que que este é o dia? Mais uma vez, aqui entra o verbo ser estar. Sempre presta atenção nisso. Depois eu vou fazer um outro vídeo especificamente para mostrar isso aí, mas você já pode começar a dar uma atenção especial para isso. Predicativo. Porque o pronome está antes do substantivo. O substantivo tem artigo, o pronome não. Então é obrigatório inserir o verbo. Fica este é o dia. Outro exemplo de atributivo. Nós temos aqui Hamakom. Makom é lugar. Está com o artigo definido, o lugar. Eu vou colocar aqui depois do substantivo. Depois por quê? Porque ele está com o artigo, né? Eu tenho aqui, ó, Zé, que é este. Agora vai ficar Razé, que é a este. Outra coisa que você precisa observar. Tem palavras na língua portuguesa que é masculino, mas no hebraico não é, é feminino e vice-versa. Então tem que prestar atenção quais palavras no hebraico é masculina ou feminino. Porque aqui eu tenho, por exemplo, aqui ó, Habait, né? Na língua portuguesa é feminino, porém recebe o artigo, ou melhor, recebe o pronome demonstrativo masculino. Aqui dia é masculino, vai receber masculino. Porém, no hebraico, a ordem de gênero, às vezes ela muda. E você precisa prestar atenção nisso. Hamakom, Razé, Hamakom, Razé. Este lugar. Repara que o verbo ser, estar não aparece. Aparece apenas este lugar. Por quê? Porque o substantivo está antes e eu tenho o artigo definido tanto no substantivo quanto no pronome demonstrativo. Mais um exemplo aqui. Hair. Hair é cidade. Como está, ou melhor, Ir é cidade. Hair é a cidade, porque aqui eu tenho um artigo. Eu vou puxar aqui, ó, está, esta é a cidade. Por que esta é a cidade? Eu vou colocar aqui, ó, Zot Hair. Zot Hair. Esta é a cidade. Aqui não tem o artigo e está antes. Então o verbo ser, estar, ele entra aqui, ó. Esta é a cidade. Outro exemplo de atributivo. Eu tenho aqui, ó, Arim, Reharim, Reharim. Repara que aqui também, ó, é cidade, né? Porém aqui, ó, Ir é cidade, mas é cidade. Deixa eu pegar aqui a caneta para você entender. Se você for no dicionário procurar, ó, o que vai aparecer, tá vendo? Tá muito grosso isso aqui. Deixa eu trocar aqui a caneta, um pouco mais fina. Trocar também a cor da caneta, para você entender. Então eu tenho aqui, olha, Ir é cidade. E Arim é cidades. Aqui é um plural. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre sufixos, para você aprender a colocar a palavra no plural. Aqui está no singular e aqui está no plural. Se está no plural, o que vai acontecer aqui? Eu tenho aqui, ó, Zot Hair. Esta é a cidade, porque aqui tem artigo definido, aqui não tem. Aqui o pronome demonstrativo vem antes do substantivo. Aqui não, aqui eu tenho uma palavra no plural que é Reharim. Reharim. Eu vou colocar aqui o pronome demonstrativo, vai ter que vir depois. Então eu tenho o pronome demonstrativo depois do substantivo.
Eu tenho artigo definido aqui no substantivo e tenho artigo definido aqui também no pronome. Então aqui não se coloca o verbo ser estar. Fica como estas cidades. Repare que o pronome demonstrativo no plural é este aqui, ó, ele. Ha, ele, é, re, harim. Estas cidades, estas aqui no plural. Mais um exemplo de pronome demonstrativo. Também o pronome pessoal, os pronomes pessoais podem também ser pronomes demonstrativos. Podem ser pronomes demonstrativos. Por exemplo, aqui eu tenho re, que é ela. E aqui eu tenho radavar. Radavar, que é um substantivo com o artigo definido, e o pronome aqui não tem o artigo definido. Davar é palavras, adavar é a palavra, davar palavra, adavar a palavra. Então o artigo definido, que também pode ser aquela, como aqui tem o artigo definido e aqui não tem, é obrigatório inserir o verbo, fica aquela é a palavra. Aquela é a palavra. Outro exemplo aqui. Eu tenho naar, que é moça ou jovem, com o artigo definido, hanaar, aquela moça. Por que fica aquela moça? Se eu não tivesse aqui o pronome demonstrativo, seria só a moça. Como recebeu o pronome demonstrativo, ele está depois do substantivo, está com o artigo definido e também o substantivo com artigo definido, então fica aquela moça. Repara que não apareceu o verbo, aquela moça. Mais um exemplo aqui. Pegamos a... Deixa eu tirar daqui. Eu tenho aqui devarim. Devarim pode ser também palavras, né, que é da mesma raiz de palavra, ou pode ser coisa. Como tá devarim, pode ser coisas. Com o artigo definido fica as coisas. Eu coloco aqui antes o pronome demonstrativo. Ele vem antes e não tem artigo. Esse pronome demonstrativo é esse aqui, ó, que é um plural. É um plural. Vou colocar de azul aqui, só que no texto bíblico é tudo da mesma cor. Eu coloco aqui para te ajudar a identificar. Porém, na Bíblia vai vir tudo escrito em preto. Aí você precisa identificar. Ele é um pronome demonstrativo plural, né? Ele é apenas a leitura, tá? Não é um pronome pessoal, não. Significa aquele ou aquela. Não tem artigo, então fica aquelas ou estas, né? Que também pode ser estas, são as palavras. Olha o verbo ser estar aqui, ó. Aquelas são as palavras ou estas são as palavras. Pode ser usado com o verbo inserido obrigatoriamente. Se tivesse aqui também com o artigo, o verbo não apareceria. Se você prestar bastante atenção, você não terá o menor problema para traduzir os textos. Presta bastante atenção. Se o pronome demonstrativo vem antes, se o pronome demonstrativo vem depois, para diferenciar quando é atributivo e quando é predicativo. Agora vamos ver os pronomes relativos.
Quais são os pronomes relativos? O pronome relativo, ele pode vir desacompanhado, ele pode vir sozinho no texto, como é o caso do asher. Asher significa que. Quando Deus fala erre, asher, erre. Eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. O que? Ou ele pode vir apenas assim, só que não existe no hebraico palavras de uma única consoante. Quando isso acontece, ela se prefixa à palavra que o acompanha. Por exemplo, eu pego ani. Ani é um pronome pessoal que significa eu. Eu. Se eu quiser falar que eu coloco, olha aqui, ó, Shiani. Shiani vai ser que eu. Assim por diante, né? Por exemplo, eu coloco atá. Atá é você masculino. Você masculino. Acompanhado do pronome relativo vai ficar, olha, sheatá. Sheatá é que você, masculino, falando para um homem. E se for uma mulher? Mulher é você, ó, é ati. Ati é você ou tu. Se eu quero falar que você, eu coloco sheat, que você. E assim ela pode aparecer em inúmeras palavras, substantivos ou outros gêneros também. Olha aqui, ó, ru é ele. Ele, um pronome pessoal, ele. E shehu. Shehu seria que ele. Assim fica muito fácil aprender. Assim fica muito fácil aprender. Você pode prefixar o pronome relativo ou identificar ele, né, nos lugares aí que eles aparecem na própria Bíblia. Tudo que você tem que fazer agora é praticar. Pratique bastante, reveja o vídeo aí, se for necessário, veja mais de uma vez. Dá pausa onde você não entendeu, volta novamente. Não se esqueça de inscrever no canal e dá um like aí, né, como motivação para continuar fazendo os próximos vídeos. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, visite o meu site lá, cardosoadilson.com, que está aí na descrição do vídeo. Compartilhe com seus amigos. Shalom, fica com Deus e até o próximo vídeo.